Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Eu vou abreviar aqui a nossa entrada, né? A nossa alegria, a nossa energia, porque nossa aula hoje é sobre a arte brasileira, indígena. Somos todos brasileiros aqui, né? E aí eu quero começar logo, porque tem muitos assuntos interessantes, muitas peculiaridades que a gente vai discorrer aqui, que vai ser... Vocês vão gostar demais, eu tenho certeza, tá bom? Olha, é nóis. Então, a nossa aula de hoje, né? Eu vou já aqui, mostrando para vocês aqui, não só a arte, como os artistas indígenas da Amazônia. E a gente vai conhecendo aqui, durante nossas aulas, nós vamos conhecendo nossos alunos, né? Tive o prazer de conhecer o Abajupá da etnia dos Amandoa, né? Uma turma de terceirão muito interessante, né? E eu vou daqui a pouco homenagear a várias etnias, não a todas, porque tem tantas que a gente nem conhece ainda, não é? E começando aqui, nós temos uma atividade interativa. A nossa atividade, deixa eu voltar aqui, ela vai ter a ver com uma música que eu fiz especialmente para esse momento, tá? Então vamos entender. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Você sabe o que é arte indígena? Essa resposta aí é maravilhosa. Então, eu quero começar homenageando a maioria, a todas as etnias, né, aos grandes guerreiros, o Alex Poitin, a Vajupá também, a sua professora Ivaneide, né, maravilhosa, e a todos que eu ainda vou conhecer, né? Então, vamos lá, olha só. Isso aqui é a minha homenagem, ok? Deixa eu voltar. Pronto. Beleza. Certinho. Então, vamos lá. Vivem no meio da mata, jovens guerreiros e tribos. Vivem da pesca e da caça, homem, mulher e menino. Capó, cararaú, carajás, camaiurais, cuicururu, anã, tapacura, arauá, tupari, camacã, ariqui, bororô, acanã, acutsu, Nambiquara, Cuazá, Amazônia pede amor, uma mudança no olhar. Então deixa vir o amor por quem vive desse lar. E tem pai e tessuri, Urué, Uauau, Macuxi, tem Manguá, Mamão. Somos todos brasileiros aqui. Caripuna, Canoê, Caritena, Caçupá, Cujubim, Caxarari, Cintalaguari, Amandauá, 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 Amazônia, Amazônia. Pois é, essa é a minha maneira de chamar a atenção, de falar de todos, né, da grande maioria. Ainda tem muita gente aí que a gente deixou fora, mas sintam-se abraçados, homenageados, e aí pense em como você vai responder o nosso pequeno desafio, né? Você sabe o que é arte indígena? A profundidade disso aí. Vamos voltar para a gente, a partir desse slide aí, a gente começar a pensar mais nesse assunto, né? Tá? Vou guardar o violão, vou guardar também o recomendadíssimo, né? Colocar aqui Tupari, certo? A etnia do Tupari.
E aí, gente, vamos ver, vamos seguir aqui. Vamos lá. A arte indígena na Amazônia é uma expressão rica e ancestral, profundamente conectada à vida cotidiana, espiritualidade e relação com a natureza dos povos de todas as etnias. Desde tempos imemoriais, as comunidades indígenas da região criam artefatos, né, como cerâmicas, pinturas corporais, grafismos e esculturas. Tá? E como material, só coisa natural, né? Argila, madeira, fibras vegetais, pigmentos extraídos de plantas. Tá? Vocês estão vendo aí uma referência aos tempos imemoriais, tempos que a gente não tinha acesso a nenhum tipo de formação histórica, né? Escrita, né? Eram apenas simbolismos, apenas grafias, né? Riscos, rabiscos, desenhos rudimentares iniciais. Seguindo aqui, nós temos também, olha só, que beleza essa menina aí com o cocar e com os desenhos do rosto, que é o que a gente chama de, que são os grafismos, que tem a ver com sua etnia. Esse grafismo aí, esses desenhos aí, olha aqui, deixa eu destacar, tá vendo? Um biá guarani. Essas manifestações artísticas não são apenas estéticas. E convém lembrar que estética não é beleza, estética é forma, né? Então, essas manifestações não têm a ver apenas com a forma, mas também carregam significados simbólicos e rituais, transmitindo histórias, mitos e conhecimentos de geração em geração. Os grafismos geométricos, por exemplo, são frequentemente usados para representar elementos da cosmologia indígena e sua conexão com o meio ambiente. Aí bombou, aí tem muita coisa para falar aí, né? Me coloca do lado aí. Olha só, não são apenas estéticas, mas também significados simbólicos e rituais. A palavra do ritual, né? É quando as pessoas se encontram durante um certo momento e tem palavras de ordem, e tem gestos, né? E tem toda uma organização que a gente vai entender como sendo um ritual. O ritual para chamar a chuva, o ritual, e aí vai, né? Então, seguindo mais aqui em frente, ó, transmitindo histórias, né? Às vezes o ritual tem uma parte de dança, de canto, depois tem as pessoas falando, contando de coisas que já aconteceram, foram passadas pelos antepassados e tem a ver com o que está acontecendo e vai acontecer à frente, né? E esses conhecimentos são passados de geração em geração. Esses encontros, esses momentos são sempre regulares e é por isso que a gente chama de rituais, tá? Mitos e conhecimento de geração em geração, aí vem. Os grafismos geométricos, por exemplo, são frequentemente usados para representar elementos da cosmologia, outra palavra aí, tá, gente? Então, primeiro, grafismos geométricos. Os grafismos geométricos são os desenhos que têm, assim, relação com as figuras geométricas. Então, é uma coisa mais atual, né? Atual, que eu falo, desde que se começou a estudar, que se começou a ter professores nativos que fossem explicando, foram aparecendo as formas mais organizadas dos desenhos representativos. E esses desenhos representativos são criados utilizando ideias geométricas, tá? Então, a parte da cosmologia é porque tem essa coisa do pensamento, do relacionamento com o cosmos, com o universo em geral.
o que representa o Deus, o que representa a força maior, será o trovão, todos esses elementos, conforme cada etnia se organiza, a gente coloca aí debaixo dessa grife aí de cosmologia, tá bom? E tudo isso tem muito a ver com o meio ambiente e a força maior que cerca a todos nós, tá? Vamos seguir, vamos voltar lá, a gente seguir com vale tudo para se manter viva as tradições, os entendimentos, as comemorações. E aí nós temos, por conta disso, os festivais indígenas que acontecem em Alter do Chão. Tem o Fest Alter e tem o Festival Borari. Tá bom? Então, olha aqui a ilustração, certo? Aqui uma espécie de teatro, de teatralidade, né? E aqui também um desenho aí. Vamos lá. Olha só. Artistas indígenas estão explorando novas formas de expressão enquanto preservam suas tradições culturais, ou seja, estão usando tudo que vão aprendendo em seu próprio favor para preservar, para transmitir, não só para eles como para o mundo. Olha, respeitem-nos, estamos aqui, estamos conscientes, né? Suas tradições culturais. Então, filhas da terra e suas resistências invisíveis, semeando a terra 3. Olha aí, tá vendo? É o nome desse quadro aí, ó. Uma arte inédita que foi feita para o projeto IMS Convida, tá? Uma ilustração que foi aqui, ó, providenciada, foi feita, pela artista Yakunan Tuxá. Então, vamos seguindo aqui para a gente conhecer mais, tá? Novas formas de expressão da arte indígena amazônica incluem integração de mídias modernas. Sim, claro, as pessoas vão estudando, vão participando da sociedade brasileira como um todo, né, da vida mundial e do estudo, né, mundial, da educação, né, e aí vão recebendo o que está acontecendo. Não duvido que em pouco tempo também já estão usando também as inteligências artificiais para aquele meio que a gente estava falando ali, para chegar àquela finalidade de preservar suas tradições, dar-se a conhecer. Certo? Muitos artistas indígenas estão utilizando mídias como fotografia, vídeo, instalações e performances para abordar questões culturais e ambientais. As questões que haviam, que entram diretamente em contato com ele, que habitam o seu dia a dia, né? O seu momento. E aqui temos o artista, o Denilson, né? Que mistura elementos tradicionais com tecnologias contemporâneas para ampliar a narrativa indígena. Então para ampliar, para dar-se a conhecer. E olha, está aqui ele aqui usando esse óculos já especial, né? E também por trás dele todo um grafismo na parede, né? Para já ir comunicando, já ir transportando, tá? Então aqui, olha, uma espécie de paródia, uma espécie de releitura, uma releitura, né, da Mona Lisa, né, minha linda, onde ele, através desse quadro aí, colocou que a arte não se desliga da vida. Então ele já fez uma espécie de atualização, né? A Mona Lisa se reinventa aí, né, com suas roupas, com a própria pintura do rosto, né? O próprio grafismo no rosto dela. Não é isso? Então, ideia aí do inteligentíssimo Denilson Baniva. E vamos seguindo, então. A reinterpretação de grafismos tradicionais. Tá? Então,
Os grafismos, é isso que eu te digo, os grafismos, os desenhos representativos das etnias, né, eles vão se atualizando, né, vão recebendo releituras, outras interpretações que atualizam o seu discurso. Então, vamos dizer, os grafismos indígenas que possuem significados culturais e espirituais. Você está vendo esse desenho aqui na camisa aqui do rapaz? Né? Tem um significado, representa várias coisas que todos eles sabem. Né? Estão sendo reinterpretados em suportes como murais urbanos, roupas de modas, ilustrações digitais, ampliando o alcance das tradições visuais. Você está vendo? Então, essa ideia de colocar o desenho, né, na roupa, né, é mais uma ideia aí, né? Mas também uma ideia também de coisas que se podem vender, que se podem usar como um meio de captação de recursos para a sua própria sobrevivência. Então, você está vendo aqui, ó, jovem produz, tá vendo a produção aqui de toalhas, né, com arte, né, com seus desenhos. Tem aqui esse mural aqui também, ó, também é Capeuê Puquenipu, e tem aqui esse Catsi, né, do povo Wilamanai, é uma derivação aí dos Baniba, né, a aldeia de São Joaquim, Rio Aiuari, do Alto Rio Negro, no Amazônia. Tá? Então, essa placa aí, tátil, que as pessoas chegam lá e podem colocar a mão, sentir, né, é decorada com um grafismo geométrico que chama de Catsi. Certo, gente? Então, são maneiras e maneiras e maneiras, ideias e ideias e ideias para ir dizendo, estamos aqui, somos nós, né? E colocando as suas necessidades. Né? A Amazônia é um mundo, tá? Então, entre tantas as formas de comunicação, entre tantas artes, nós temos aqui, olha, a parte da denúncia de problemas, né, de resistência, de não aceitar ocupações indevidas. Né? Então, vários artistas estão usando a arte como ferramenta de denúncia sobre problemas como, olha aqui, ó, desmatamento, invasão de territórios. Acontece, está lá a lei proibida, mas acontece. Né? E aí precisa haver uma proibição, né? Precisa haver um freio. E as mudanças climáticas também que afetam a vida. Então, suas obras comunicam essas questões ao público mais amplo, conectando a luta indígena às preocupações globais. Artistas do mundo inteiro que são antenados com a vida no mundo se conectam também, se enfatizam, se empatizam, né? Com essas causas. Né? O próprio um artista de muito renome, o Sting, cantor do grupo Police, na Inglaterra, ele veio aqui, conheceu e fez músicas lindíssimas para falar para o mundo de coisas relativas à vida na Amazônia. Né? E sucesso mundial, um artista desse porte aí, o que ele produz é visto, reconhecido no mundo inteiro. Então, o peso é muito grande. Temos aqui também essa obra da Yacunan Tuxá, Nada Vai Nos Parar. Então, ela fez esse desenho, né, essa figura de uma jovem, né, com a camiseta lá, mesmo diante dos arranha-céus, dos prédios e tudo mais. Olha, a artista e a ativista usam o suporte da arte digital para falar da condição das mulheres indígenas. Né, gente? Aqui, olha só, uma pessoa tão jovem, já com tanta inteligência, com tanta representatividade.
É isso? Vamos conhecer mais, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos colaborações com o mercado de arte, né? Então, quando se percebe que você pode, através da arte, não só mostrar como até receber algum dinheiro, né, que vai ajudar na subsistência, vai ajudar a custear projetos. Então, só os artistas indígenas têm participado de exposições, feiras de artes e colaborações com galerias, e isso permite que suas tradições culturais dialoguem com o público contemporâneo, tanto nacional quanto internacional. Aquela história que eu falei ali do Sting, né? Vamos conhecer aqui mais outro aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, esse quadro, A Queda do Céu e a Mãe de Todas as Lutas. É uma produção aqui da Yara Tucano. Veja só, ela fez uma releitura da Pietà de Michelangelo. A Pietà é uma escultura. Pietà é uma palavra italiana, significa piedade, né? Então, é uma escultura que tem a mãe de Jesus, com ele lá morto no colo, né? E seu momento de tristeza. Tá? Então, traduzindo para a região, né? Então você tem aqui uma figura representativa de Maria, né? Uma figura amazônica com alguém desvanecido também no colo, e a onça aqui, né? E todo um grafismo por trás, de todo um simbolismo, uma colorização diferente, mas a ideia, né? A geometria das formas estão aqui destacadas, né? Triangular, aqui também triangular. Aí você veja que é uma obra assim maravilhosa, né? Uma releitura assim de muita significação da Yara Tucano. Mais uma vez aqui o uso de materiais para a confecção. Então vale tudo, né? Materiais inesperados, inusitados, nunca antes usados para esse fim. Aí vem arte moderna, vem arte, né? Vem a ideia, por exemplo, do Duchamp, Marcel Duchamp. A gente viu na aula que ele pegou um urinol e usou como se fosse uma fonte. Outras ideias que você tem para objetos. Então, você está vendo aqui, então, que cada vez mais materiais diferentes, inesperados e sustentáveis. Coisas que não agridem a natureza, que não foram confeccionadas através de nenhuma penúria ao meio ambiente, né? Aqui estão nessa categoria aqui as biojoias, né? Onde diademas, miçangas, brincos, né? Todo tipo de enfeites são ali feitos com materiais encontrados na própria natureza, né? Então vocês estão vendo aqui vários exemplos, né? Olha aqui esse colar, né? Muita imaginação, muita criatividade, e tá valendo, né, gente? Tá valendo, sim. E na música? Na música tem pessoas aí com trabalho sério, maravilhoso, que vale a pena pesquisar e conhecer, como Caê Guajarara, que é uma rapper, né? O rap é uma linguagem musical, né? Onde as pessoas vão lá e ficam como os repentistas do Nordeste, cantando, falando as coisas em versos longuíssimos, né? E muita informação. Tem também aqui ó, a Brisa Flow, né? Então, ambas, Brisa Flow e Caê Guajarara, são artistas indígenas importantíssimas na música, porque o seu trabalho musical comunica, discute, apresenta, denuncia. Brisa de la Cordilheira é a Brisa Flow, é essa aqui. Ó. Ela já tem toda uma maneira de se apresentar diferente. Mas ambas estão caracterizadas
com, com grafismos que remetem, né, ao seu trabalho. Olha aqui, a Brisa Flow, ela usa o rap, né, usa cânticos ancestrais, mas usa também a modernidade, né, a música americana, o jazz e os beats, as batidas eletrônicas e o neo soul. É a linguagem mundial, música mundial, né, jeito de cantar e de dançar e de tocar, né, com sons eletrônicos e também não deixando de ter aí fundido, né, misturado a linguagem do rap, o canto local, né? E aqui também temos uma coisa sensacional, que é a Rádio Yandê, tá, gente? É uma rádio, uma web rádio, uma rádio que está na web, que está na internet, que você pode acessar e ouvir uma programação normal de rádio, mas está lá. Uma programação onde tem músicas de artistas como Caê e Brisa Flor, né? E tem também anúncios, né? Tem entrevistas, tudo que uma rádio normal tem também. Tem essa rádio especialíssima na internet. Olha só, essa rádio Yandê é a primeira web rádio indígena do Brasil, criada para difundir e preservar a cultura indígena. Olha só que inteligência! Olha só que inteligência! Ela transmite músicas, notícias e programas feitos por e para as comunidades, feitos por artistas, pessoas, né, radialistas das comunidades e também feitas para a comunidade, as comunidades indígenas brasileiras. Então, temos também a Rádio Indígena, com a sigla Arcoim, localizada em Tamarana, no Pará. Essa rádio também é uma iniciativa voltada para a cultura indígena. Tá vendo aí, gente? Tem muita coisa aí que a gente não tem acesso amplo, né? Não existe uma divulgação muito grande, mas estão aí, estão na luta, né? E eu acredito que aos poucos, pelo menos aqui, dependendo de aulas, de informação, de educação, a gente está aí falando e explicando tudo, tá? Vamos andar aqui, tem muito chão ainda, né? E na dança? As danças, a dança é um caso à parte, gente. As danças indígenas são expressões culturais profundas, histórias, rituais e conexões espirituais das comunidades indígenas com a natureza e suas tradições. Gente, a dança é o movimento do corpo adaptado, ambientado, combinado com a música, né? Às vezes a música ela não é uma música tão estruturada, é uma música muito simples, né? Um simples movimento. Vocês estão vendo aqui, olha, o pessoal aqui dançando, né? Grupo aqui dançando e com flautas, né? E batidas no pé. Então, o toré é uma dança dessas aí, tá, gente? Uma dança ritualística comum entre os povos indígenas do Nordeste, como os Pancararu, tem que ler devagar, senão, e os Chucuru, né? É uma prática espiritual e de celebração. Então, aquela coisa do ritual que eu te falei, né? São reuniões onde as pessoas, onde as comunidades, as etnias se reúnem e dançam, cantam, celebram e também contam, né, de suas mazelas. Vamos seguir? Porque aí a gente tem esse ritual aqui, um ritual que eu recomendo, especialmente ao meu colega aqui, o intérprete, né, o Joalan, né, que ele gosta de se expressar, de chegar e demonstrar a sua coragem, né? Então, entre os Sateré Maué, uma dança acompanhada de um rito de passagem que simboliza coragem e resistência. É coragem mesmo, porque a pessoa
bota a mão dentro desse saquinho aí, desse trançado aí, e lá dentro estão as tucandeiras, que são formigas que fazem assim aqueles. Para elas é um carinho, né? Estão assim carinhosamente tocando a sua mão, mas aí dói pra caramba e aí o cara grita, dança e resiste. E aí com isso aí ele mostra que deixou de ser menino, deixou de ser adolescente e agora é um guerreiro, é um homem, tá? Então, Jolan, com você, tá? Você é o cara. E a dança do Guarupi. A dança do Guarupi, famosíssima no mundo inteiro, tá, gente? É realizada pelos povos do Xingu. Essa dança homenageia os mortos em um evento cultural e espiritual. São várias e várias etnias, os caciques, os líderes, eles vão chegando e aí cada um tem o seu momento de fazer o seu ritual, tá? Ela geralmente envolve música ao vivo, cantos sagrados e adereços feitos com materiais naturais, tá, gente? Então, olha só como é como se fosse um festival mesmo de música, né? Tem as suas atrações, a gente não tem os rodeios, tal. É um tipo de manifestação, é um tipo de celebração, né? De encontro, dessa maneira aí, tá? E aí, cadê as tucandeiras? Vamos seguir, gente, para a gente ver uma curiosidade aqui, um negócio interessantíssimo, olha só. Sobre a música indígena, né? Você tem os Bro MCs. Esse nome aqui é muito interessante, porque Bro vem de brother, né? Irmão, né? Os caras. Olha aí a atitude, olha o jeito, olha as caras. Mas está vendo aí nas camisas aí os grafismos, né? Representativos, né? O rosto pintado também. É um grupo de rap indígena que combina português e guarani em suas letras. Aí vemos aqui de novo aqui a nossa cantora aqui maravilhosa, a Joana Ticuna, cantora da etnia Ticuna, conhecida por interpretar o hino nacional brasileiro em sua língua nativa. Olha só que coisa interessante. Inteligente, né? Mais uma maneira de aparecer, de dizer eu estou aqui. É isso, gente? Maravilhoso. E olha aí o rosto pintado também para colocar. A maioria dos artistas, né, colocam no sobrenome o nome da sua própria etnia, né? Pessoas que têm algum destaque não estão fazendo isso, né? Você veja o Alex colocou Poitin no seu sobrenome, né? O grande lutador brasileiro aí. Seguindo aqui, nós temos vestimentas cerimoniais também, são obras de arte, né? Do povo Waurá, que são habitantes do Alto Xingu. E aqui estão elas, tão bonita, tão bem feita, tão bem trançada, né? Na mostra Vechoa, tá? Olha aqui esse cocá e vamos em frente, né? Mais detalhes sobre a arte indígena. A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, né? Brasileiro é mistura, né, gente? Então, é um dos pilares para a cultura do país. Os primeiros habitantes do território nacional. Estão vendo aqui essas peças suruí, né? Olha aqui, ó. Esse trabalho aqui dessa estudante aqui, ó. Trabalho de mestrado, né? A arte oral Paeté Suruí de Rondônia. Estão vendo aí, né, gente? Então, seguindo aqui, nós temos mais trabalhos, olha aí. Ó, Tribo Pataxó, Oca da Índia, Iracema. Olha aqui, ó. Utilitários, né? Vários e vários e vários. Ó, adornos, acessórios, armas e instrumentos musicais fazem parte da arte produzida pelos povos indígenas, né? Então, a parte da arte aí é muito bem produzida, né? Muito bem variada, ok? Na arte indígena, as formas de barro contam histórias. Então, está vendo aqui panelas, comparável aqui com os vasos marajoara, os vasos gregos. Estão vendo aqui o trançado, aqui os desenhos que mostram grafismos, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria
e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, a arte indígena. A arte revela as relações sociais e com a natureza. Curiosidade? Vamos lá. A Eterna do Ingó, né? Primogênita, lá na minha cidade, na cidade que eu nasci, tem uma família também que é as duas primeiras filhas, né? Uma se chamava primeira e a outra segunda. Né? Então, por que né, temos aqui a nossa queridíssima do Ingó? O nome dela é do Ingó, que significa primeira, porque ela foi a primeira da família. E ela participou de uma arte chamada arte knife, né? Na Bienal, artes como a da Ticuna, grafismos, né? E tudo mais, como vocês estão vendo aqui, são exibidas, tá? E disputam e recebem um prêmio, e é mais uma maneira, tá? Então, tem também o Diane Passerow, com esse tipo de... Significa pato do mato, né, gente? Na língua dos Wanano. É um artista indígena da etnia Wanano da Amazônia brasileira, né? Então, você veja aqui, ó, ele trabalha com machetaria, que é a arte com madeiras, tá? Uma peneira aqui, ó, testa de tatu. Temos também o escudo de dança Wanano. Tudo isso trabalhando com árvores, né? Com madeira, não árvores. Também aqui, ó, Sanipan, né? E essa garota aqui também com seus grafismos, né? Olha aqui, ó. Ela detalhou aqui da cobra cipó, o cocado pajé também. Maravilhoso. E vamos ver aqui também um artista assim muito inteligente e infelizmente nos deixou, que é o Jaider Sbel. Ele é da etnia Macuxi. Então, nessa exposição aqui, foram relembradas a vida e a obra do artista Jaider Sbel, que dava palestras, que colocava e ganhava prêmios, né, internacionais. Né? Aqui ele, aqui com sua arte. A nossa arte interativa, hein? Vamos lá, vamos responder? A arte indígena é tudo isso que nós vimos e muito mais, né? Então, e o processo de criação desses padrões aí? Você pode fazer uma criação como um pequeno exercício aí, onde você vai escolher um arranjo de formas e linhas e depois vai repetir essa imagem várias vezes sobre uma folha de papel. Vamos ver o que você consegue tentando aí imitar as padronizações que são criadas. Só que aqui você não tem que fazer de acordo com nenhuma etnia. Pode fazer sim também, tá? Significados simbólicos diferentes para cada desenho criado. Inspirem-se na natureza. Isso é uma atividade aí muito gostosa que eu acho que vocês vão fazer aí com maior tranquilidade, tá? Então, aqui, ó, sobre a nossa enquete, você veja, a arte indígena refere-se a diversas formas de expressão artística, né, desenvolvida pelos povos indígenas ao longo de suas histórias. Cada grupo indígena possui suas próprias tradições e estilos, são transmitidas de gerações em gerações. Atualmente, muitos artistas indígenas contemporâneos continuam a explorar e reinventar essas tradições, criando obras que dialogam com o mundo moderno enquanto mantém suas raízes culturais. Tá? Então, aqui está um pouquinho do texto da nossa letra, né? Que eu queria colocar aqui para vocês, para que você não esqueça o verdadeiro significado, a verdadeira mensagem, tá bom? Também tem ali uma foto minha ali com um colega ali, na Maloca, né? E aí, gente, aqui nós terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenho muito mais coisa para falar, né? Eu espero também que qualquer dúvida que vocês venham e a gente vai solucionando aí sobre
comentários, alguma coisa da nossa aula aí, tá bom? Valeu!